você que assiste a New Trade TV. Hoje estamos aqui na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, aliás, no espaço da biblioteca da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, para conversar um pouquinho com o professor Aldo Fornazieri. Ele que é cientista político, vai nos falar um pouquinho sobre como é que está o cenário político no Brasil, quais são as perspectivas, se existe necessidade de mudança, quais são os avanços e os atrasos desse governo. Professor, obrigado pela presença, é um prazer conversar com o senhor. Quero saber um pouquinho de que maneira que o senhor analisa esse ambiente político no país e quais são os principais desafios que a presidente Dilma enfrenta nesse momento. Bom, eu acho assim que o que caracteriza o momento político do país é um profundo descrédito das instituições políticas, dos partidos políticos e dos próprios políticos. E nesse sentido a situação é grave porque, por um lado, temos o governo em crise e, por outro lado, temos uma oposição que não é capaz de oferecer uma alternativa. Então, de certa forma, do ponto de vista político, o país está numa espécie de um beco sem saída. Então, digamos assim, a falta de legitimidade do sistema político é a principal preocupação que há no país hoje. Agora, do ponto de vista específico do governo Dilma, hoje mesmo saiu uma pesquisa do IBOPE mostrando que ela tem apenas 9% de avaliação positiva e 68% de avaliação negativa. A preocupação é muito grande, porque um governo com baixa credibilidade, ele não consegue liderar o país. Evidentemente que é um governo que tem enormes desafios pela frente. Em função dos erros cometidos no primeiro mandato, é necessário fazer um ajuste fiscal duro, e esse ajuste não tem como não fazer, e esse ajuste ele implica, em primeiro lugar, o aumento do desemprego, desinvestimento, quer dizer, redução dos investimentos públicos e assim por diante. Então, a tendência é que nos próximos meses nós podemos ter um agravamento da situação, inclusive com o aumento do desemprego. Se o governo tiver êxito nessa transição desse ajuste, mesmo navegando em águas turbulentas, como está navegando atualmente, pode ser que a partir de meados de 2016 e em 2017 comece a haver um processo de recuperação do país. Mas como nós temos duas crises combinadas, uma que é a política e a outra que é a econômica, há um horizonte de imprevisibilidades pela frente. Então o quadro geral do país é mais ou menos esse. Agora, o senhor falou que o quadro geral para frente deve ser pior. Alguns economistas dizem que a taxa de inflação deve ser 9% esse ano e a retração do produto interno bruto deve ser de 1,5% esse ano. E com isso, fatalmente, teremos aumento na taxa de desemprego, e a taxa de juros também, alguns falam que ela vai subir um pouco mais, dificultando o acesso ao crédito. E o desinvestimento também, o senhor já tocou nesse aspecto. Isso piora, essa combinação de piora do cenário econômico com instabilidade política, já que a base governista no Congresso e até no Senado, ela não tem muito pulso firme sobre ele. Isso piora o ambiente no país? Veja o seguinte, as duas crises se alimentam mutuamente, quer dizer, a crise econômica ela alimenta a crise política e, por outro lado, nós temos a crise política relacionada a essa baixa credibilidade geral dos políticos e das instituições. E, por outro lado, também um agravante da crise é a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, que mina a capacidade do governo reagir e do próprio PT, que é o principal partido de sustentação do governo. Então, as duas crises se alimentam. Agora, eu acho que os políticos têm uma enorme responsabilidade pela frente, que é não deixar que essa crise se agrave. Estão ocorrendo movimentações de bastidor. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que vinha sendo bastante crítico do governo, ele afirmou essa semana que o PMDB não vai deixar de apoiar o governo até o fim por causa de picuinhas ou disputas de poder. Então me parece assim que há uma certa, digamos assim, essa perplexidade toda, ela produz uma certa racionalidade nos políticos. E esperamos que essa racionalidade ela contribua para buscar saídas para essa crise aqui. Evidentemente que a perspectiva do crescimento do PIB, inclusive o PIB pode ter o crescimento negativo, ele pode ser maior do que 1,5%, tem gente que fala até em 2%, e a inflação, de fato, ela tende a ficar em 9%. Agora, não tem como combater a inflação que não seja pela via da taxa de juros, quer dizer,
Esse é um mecanismo experimentado no passado, é um mecanismo que dá certo, evidentemente que ele produz sacrifícios, principalmente no campo do desemprego, mas, quer dizer, os sacrifícios que estão sendo produzidos agora, eles só compensam se eles se traduzirem na recuperação do crescimento, que também vai produzir a recuperação do emprego. Então, nesse sentido, é que o governo deveria ter um discurso capaz, particularmente a presidente Dilma, deveria ter um discurso capaz de mostrar o caminho. O que eu acho que é um elemento que agrava a crise política é a falta desse discurso, desse norte orientador, tanto para o setor econômico quanto para a área política, dizendo, olha, nós estamos fazendo isso e queremos chegar naquele ponto. Então, essa falta de clareza, do meu ponto de vista, ela deprime as expectativas em relação ao futuro e termina por agravando a crise. Agora, o senhor acha que existem maneiras ou questões de se reverter, de ela fazer com que isso se reverta nesse momento dela? Veja o seguinte, tem um diagnóstico que é compartilhado tanto no meio político quanto no meio econômico, que diz o seguinte, que a crise maior, na verdade, é política. Se o país tivesse uma direção política, mesmo enfrentando sacrifícios, porque, convenhamos, a nossa crise econômica ela não é tão grave, não temos um desemprego de 2 dígitos, ainda podemos chegar a um desemprego de 2 dígitos, mas é perfeitamente possível sustentar um desemprego por um ano e meio de 10%, por exemplo, agora ele está em 6,5%. Então, nós temos ainda gordura para queimar. O que falta é esse norte político. E mesmo que, digamos assim, o governo não tenha capacidade de investimento, capacidade de produzir fatos significativamente positivos no âmbito da economia, se o governo tivesse uma direção política e deixasse claro qual é o rumo do país, do meu ponto de vista, a crise tenderia a um arrefecimento. Quer dizer, o que eu percebo é que tanto o Ministério quanto a presidente Dilma, eles não estão conseguindo dar essa condução política para o país. Na sua opinião, então, deveria ser melhorada a comunicação, deveria ter... Não é só um problema de comunicação, é um problema de discurso, de conteúdo, de retórica, de liderança. Quer dizer, nós sofremos, evidentemente, uma crise de liderança, porque a comunicação por si mesma, ela tem um limite. Se o líder não lidera, a comunicação ela não consegue transformar um não líder em líder. Esse que é o fato. Então, me parece que é um problema de tomar pulso do país, tomar pulso, as rédeas do governo e dizer para a sociedade, olha, nós estamos enfrentando um período de sofrimento, de problemas e assim por diante, mas isso vai nos conduzir lá na frente a um caminho que vai nos tirar da crise. Então falta dialogar com a sociedade? Falta dialogar e falta comando. Quer dizer, são as duas coisas. Não é só diálogo. Falta diálogo e falta comando. Em nossa opinião, quem poderia dialogar e assumir esse comando? Seria a própria presidente ou delegar para um ministro? Ela não pode delegar, ela pode até, digamos assim, colocar na Casa Civil uma espécie de um primeiro-ministro, entre aspas, porque nós não temos a figura do primeiro-ministro, e dar mais poder para ele. Eu acho que a Dilma, ela comete 2 erros. Por um lado, ela é excessivamente centralizadora e, por outro lado, ela não exerce essa liderança que um líder centralizador deveria exercer. Então, ela peca nos 2 lados. Ela fica escondida, fica acanhada e, por outro lado, ela não delega, não abre. Felizmente, eu acho que ela delegou mais poder para o Joaquim Levy, para o Michel Temer, né? Mas eu acho que falta para o Ministério como todo uma presença maior junto com a sociedade, da própria presidente. Falta uma enorme presença da presidente junto à sociedade, no sentido de indicar o caminho para o qual ela quer conduzir o país. De que maneira isso deveria ser realizado, na sua opinião? Daria para construir uma agenda que visasse o desenvolvimento com todos os elos envolvidos ou não? Eu vejo o seguinte, quer dizer, é preciso construir uma agenda do desenvolvimento e isso ela tem que construir dialogando e tendo propostas do governo. Quer dizer, evidentemente que o desenvolvimento, o crescimento econômico no momento de ajuste fiscal, ele passa por dificuldade. Agora ela tem que dar fundamentalmente confiança para o setor privado, porque é o setor privado que no momento em que o Estado não pode investir, que ele pode alavancar o crescimento econômico. Me parece que ela não está conseguindo dar confiança suficiente para que o mercado reaja positivamente
para que os investidores do mercado e até os investidores estrangeiros reajam positivamente para que eles investam. Eu acho que essa viagem para os Estados Unidos foi altamente positiva e daí pode vir algum tipo de investimento. O mercado externo, ele pode ver o Brasil com melhores olhos, digamos assim, a partir dessa viagem. Os investidores norte-americanos, eles podem ver isso com melhores olhos. E por outro lado, eu acho que essa viagem foi positiva porque o governo está corrigindo um erro que os governos petistas cometeram, que foi negligenciar as relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior mercado mundial, a rigor, junto com a China, e é um mercado que não pode ser negligenciado. Quer dizer, porque nós temos que olhar, acima de tudo, os interesses do país, e não interesses ideológicos. Eu acho que os governos petistas olharam mais interesses ideológicos e menos os interesses do país, quanto a essa questão da relação com os Estados Unidos. Professor, era a minha próxima pergunta, o senhor já se adiantou da viagem que ela fez recentemente, fez essa semana aos Estados Unidos. Conversou com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e desenvolveram uma agenda de desenvolvimento e comércio e clima e alguns aspectos que interessam os dois países. O senhor acha que a partir dessa viagem, ela pode mudar algumas ideias dela contra o capital privado, contra o capital estrangeiro e valorizar o investimento estrangeiro no país, o investimento privado em algumas áreas? Eu acho que ela já mudou. A própria viagem significou uma mudança de paradigma, quer dizer, abriu mais a perspectiva de uma relação comercial mais intensa do país com o mercado internacional, né? Eu acho que o Brasil, nesses anos todos, ele ficou muito fechado em si mesmo. Nós temos poucos acordos bilaterais de comércio. Por exemplo, se nós olharmos para o que aconteceu na América Latina, tomando como referência o Peru, a Colômbia, o Chile e o México, esses 4 países tiveram comércios, aliás, acordos de livre comércio com muitos países, com mais de uma dezena de países. E nós, a rigor, praticamente não temos acordos de livre comércio com outros países. Eu acho que houve uma sinalização agora positiva no sentido de abrir mais a economia brasileira e particularmente no momento de crise interna, onde há uma depressão do consumo, o comércio exterior ele é um ponto de alavancagem do crescimento econômico. Quer dizer, então eu acho que é um momento muito propício para o país repensar a sua política econômica. Na semana passada, nós tivemos aí o lançamento de um Plano Nacional de Comércio Exterior feito pelo Ministério da Indústria e Comércio, né, que eu acho que ele foi um plano inovador. E nesse sentido, eu acho que o governo mudou e a própria presidente mudou em relação aos paradigmas que ela vinha defendendo anteriormente. Em qual sentido o senhor acha que esse plano é inovador? Eu acho assim que ele aposta no comércio exterior. Eu acho que ele aposta nesses acordos de livre comércio, que é um mecanismo muito utilizado hoje para alavancar o comércio de qualquer país. Ele se volta mais também para mercados que não estavam sendo buscados, por exemplo, o próprio mercado norte-americano, né? Aposta, inclusive, na recuperação da indústria, porque nós temos praticamente 30 anos de depressão da indústria. Por quê? Porque o país está muito fechado. Quer dizer, como é que nós vamos ter uma política industrial eficiente? Quer dizer, se nós voltarmos para as exportações. O que aconteceu nos últimos 30 anos, e aí não é um problema só dos governos petistas, o fato é que temos 30 anos de desindustrialização. E eu acho que um dos fatores principais da desindustrialização, ele está ligado a uma visão míope em relação ao comércio exterior, a não existência de políticas adequadas para alavancar o setor exportador. E falta investimento também na infraestrutura da indústria dentro do país? Falta investimentos. Eu acho que houve um atraso enorme ali, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, no plano de concessões, né? Ocorreram enormes atrapalhadas nos planos de concessões. Eu acho que a revolução que o país precisa no plano da infraestrutura poderia ter sido o grande mote dos governos petistas e infelizmente não fizeram. Agora está se colocando uma outra visão, eu acho que muito levada pelo ministro Levi, pelo ministro do Planejamento, né? E talvez pelo ministro da Indústria e Comércio, e me parece assim que há um desbloqueio
quanto a uma estratégia de concessões na área de infraestrutura. Eu acho que isso pode alavancar o desenvolvimento do país. Obrigado, agradeço pela entrevista e pelas informações, professor. Eu que agradeço. Eu conversei, para você que assiste no Trade TV, eu conversei com o professor Aldo Fornazieri, ele é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado pela companhia e em qualquer momento voltamos com a New Trade TV.